Bom dia, mais um dia, nono dia da quaresma, a nossa santinha, Santa Filomena, que muito nos ensina na nossa perseverança, a nossa fé, né? Nosso dia a dia, nossa força. E vamos lá? Então, nossa quaresma. Coloca a sua intenção, coloca o seu desejo, o seu pedido, o seu projeto, o que você coloca para que Santa Filomena interceda por você. Coloca agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para o nosso nono dia, a gente pode falar aqui um pouquinho sobre a sequência desses percalços que a Santa Filomena teve que passar, né? Esses martírios, essas dores. Então foi primeiro a prisão, como a gente já viu, depois foi a âncora no rio Tibre, e aí veio os suplícios das flechas, e ainda teve mais um episódio de sofrimento de Santa Filomena. E é aqui que é esse que nós vamos falar hoje, no nono dia. E o tema é perseverar até o fim. E o versículo do dia: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos então para a nossa meditação. Segundo a tradição, depois de sobreviver ao primeiro suplício das flechas, porque teve um segundo, Santa Filomena foi novamente levada para ser executada, por ordem do imperador Diocleciano. Nem as ameaças, nem o sofrimento conseguiram afastá-la de Jesus Cristo. Por quê? Porque Santa Filomena, ela perseverou na decisão, na escolha dela. Ela se entregou a Jesus, de corpo e alma. Então não adiantava. O imperador podia fazer o que ele quisesse. Ela não mudava. Ela perseverou em Jesus Cristo. Sua perseverança impressiona, porque não era fruto apenas da sua coragem, mas da confiança de que Deus estava com ela em todos os momentos. Então ela tinha, né, essa certeza, ela tinha essa fé, ela tinha essa escolha. E também nós enfrentamos situações que nos convidam a desistir, às vezes, né, de muitas coisas. Quantas coisas você já desistiu? Né? Quantas coisas a gente deixa de perseverar? Por dificuldades, cansaço, decepção, medos. O exemplo de Santa Filomena nos recorda que permanecer fiéis a Deus vale a pena, mesmo quando o caminho é exigente e difícil, né? Que a nossa força venha sempre do Senhor, que a gente possa fazer essa escolha de perseverar no Senhor, de que mesmo que tudo esteja difícil, a gente colocar para Deus e falar, ó, tá nas suas mãos. Eu vou fazer a minha parte, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô fazendo o meu autoconhecimento, eu tô me cuidando, eu tô orando, eu tô, né, fazendo tudo o que é preciso ser feito, meu Deus. E aí eu entrego na mão do Senhor, para que o Senhor me sustente, para que o Senhor me dê força, me dê sinais, e seja o que Deus quiser, né?
Mas a gente precisa confiar e perseverar no Senhor. Vamos para a nossa oração? Ó gloriosa Santa Filomena, vós que permanecestes firme até o fim, alcançai-nos a graça da perseverança. Quando nossa fé for provada, ajudai-nos a confiar na presença de Deus e a seguir em frente com coragem e esperança. Amém. E o propósito de hoje, vamos lá. Hoje, não desista de uma oração ou de uma intenção que você tenha apresentado a Deus. Persevere com confiança. Se você tem apresentado algo a Deus, ore, persevere, confia, coloca lá para Deus, fala, Deus, me ajuda aqui. E lembra sempre de uma coisa, Deus não age, Ele reage. Então a ação está em você. Então a ação está em nós. Então eu preciso agir para Deus poder reagir em cima daquilo que eu desejo. Então eu coloco o pedido, mas eu também tenho que agir em cima desse pedido. Por isso que é importante o autoconhecimento, a sabedoria, o discernimento. É tudo importante para que a gente entenda aquilo que a gente está pedindo também. Porque será que aquilo que a gente pede a Deus, o que a gente coloca, ou aquilo que a gente está passando, é exatamente aquilo que a gente precisa passar e que a gente precisa ter e que a gente precisa estar ali? Será que a gente não precisa mudar também a rota? Será que não está na hora de a gente parar, se autoconhecer e perguntar, peraí, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu preciso? É isso mesmo que eu necessito? E cadê a sua autoconfiança? E o seu autoconhecimento? Então, tudo isso faz parte da oração e da fé, sabe? Às vezes a gente está pedindo uma coisa que não é. E Deus está falando pra gente, não é isso que é pra você, minha filha. Tá na hora de você mudar. E você tá lá pedindo, e Deus tá falando, não é isso. É outro caminho, muda a rota. E aí a gente precisa entender também. E aí como que a gente faz? A gente ora, a gente silencia, a gente ouve Deus. A gente ouve Deus, na verdade, né? Porque às vezes o que a gente precisa é de 1 minuto de silêncio. O que a gente precisa é de tranquilidade para entender o que realmente Deus tem para nós. Faça esse exercício. Então faça a sua oração hoje. Então o propósito do dia hoje é: não desista da oração ou de uma intenção que você tem apresentado a Deus. Persevere com confiança. Silencie e escuta. Escuta. E Santa Filomena, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. Vamos para a nossa oração final? Ó gloriosa Virgem e Marte, Santa Filomena, que enfrentastes com muita coragem e fé o martírio ao derramar vosso sangue pela causa do reino. Intercedei junto a Deus por nós, para que saibamos enfrentar os momentos difíceis e obtenhamos a graça de que necessitamos hoje. Vamos pôr nossa intenção e nosso pedido agora para Santa Filomena, para Santinha, nossa Santinha querida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém. Santa Filomena, Virgem e Marte, rogai por nós. Santa Filomena, fiel imitadora de Maria, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós.
E agora eu deixo para vocês a lição de casa, que é a prece no seu íntimo, com Deus, com Jesus Cristo, com Nossa Senhora, com o seu santo, com Santinha Filomena, e que ela possa interceder por nós, né? Que é isso que a gente pede. Santa Filomena, interceda por nós. Um bom dia e que Deus abençoe você, o seu lar, todos nós, a minha, o meu lar também, a todos nós. E que tenhamos um dia abençoado e maravilhoso. Beijo. Até amanhã.